O convite, é uma honra estar aqui e vocês têm que diminuir um pouco aí o que o Pisa falou, não é? Mas eu vou tentar falar para vocês hoje um pouco sobre aplicações de física, ou uma técnica de física nuclear, em vários ramos da ciência. Eu aqui coloquei alguns exemplos de coisas que a gente já andou fazendo, mas as aplicações dessa técnica são enormes, mais vastas do que isso que está aí. E esse aqui é o grupo lá da gente, na Fluminense, em Niterói, que trabalha com essa técnica. Tá? Quer dizer, cada um de nós, quer dizer, o que eu mais faço na vida é parte de reações nucleares, física básica, mas faço isso também, e isso vale para alguns desses outros. Quer dizer, a gente trabalha em mais de um campo, mas deixa eu ver aqui um pouco da língua que eu vou estar falando, para não passar tempo demais explicando coisas básicas, nem assumir que vocês sabem coisas de física nuclear que possam não estar sabendo. Então, um pouco de língua, que nós vamos estar falando em isótopos cosmogênicos. Vocês podem pensar o seguinte, quer dizer, alguns tipos de núcleos são formados na estratosfera, você está vendo aqui um balão, aqui tem um aviãozinho, através de uma reação nuclear qualquer. Então, são núcleos que não existem estáveis na natureza, mas você faz uma reação nuclear e eles são formados. Uma vez formados, eles vêm para a Terra e são depositados em qualquer lugar, quer dizer, montanhas, lagos, o que for. Uma vez na Terra, eles circulam pelos oceanos e por aí vai. Então, a gente chama de cosmogênico porque foi feito lá nos cosmos. E esses núcleos, eles não são estáveis, ou seja, uma vez produzidos, eles decaem para outros núcleos. Quer dizer, o que significa um núcleo decair, que a gente chama de um núcleo radioativo? Tá? Eles podendo se transformar num outro núcleo mais estável do que eles fazem isso. Da mesma forma que se eu soltar essa caneta aqui, ela vai querer ficar numa situação de energia menor, ou seja, ela vai cair no chão para poder ficar com energia potencial gravitacional menor. Então, núcleos também, eles podem se transformar em outros núcleos que são energeticamente mais favoráveis, ou seja, com uma energia menor. Esses núcleos a gente chama de núcleos radioativos. Pode ser que uma vez formado, eles, em frações de segundo, já decaiam e se transformam em outro núcleo. Esses que a gente está tratando aqui, eles têm uma quantidade que a gente chama de meia-vida, que é mais ou menos o tempo que se leva para, se tiver 1000 núcleos desses formados, quanto tempo leva para que 500 deles se transformem em outros e 500 deles continuam sendo o que eles são. As meias-vidas deles são de milhões de anos, tá? E o carbono 14, entre esses caras daqui, é o que tem a meia-vida menor, cerca de 5.700 anos. Mesmo assim, é uma meia-vida bastante grande. Tá? Ou seja, eles podem ficar muito tempo, e para isso eles vão servir muito para fazer datações de interesse geológico, de coisas que aconteceram milhões de anos atrás. Tá? E eu vou estar falando hoje, essencialmente, sobre carbono 14, que a técnica que eu vou descrever no começo, tá? Ela serve para fazer estudos com qualquer um desses núcleos aqui. Mas 90% dos estudos que se tem usando essa técnica, usam o carbono 14, é o mais popular deles. E nós, como físicos que vamos usar a técnica, normalmente somos procurados por arqueólogos, biólogos, o que for, para saber se dá para medir isso, dá para resolver esse problema aqui, sim ou não. E, em princípio, tudo que eles querem ou precisam fazer, ou quase tudo, a minha experiência até agora, todos os projetos propostos foram com carbono 14. Então, eu vou estar falando mais sobre carbono 14, mas a técnica que eu vou descrever serve para esses outros isótopos também. Então, carbono está presente em qualquer lugar, atmosfera terrestre, todos os organismos vivos, e ele normalmente, o carbono comum que a gente tem na natureza é o carbono 12, ou seja, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. 99% do carbono é assim. Mas existe o carbono 13, que tem um nêutron a mais, 6 prótons e 7 nêutrons, que também é estável. Eles continuam, uma vez formados, continuam assim o resto da vida, e é 1% só. E o carbono 14, que é o que nós vamos estar interessados em estudar, é um núcleo que é radioativo, ou seja, aquilo que eu falei é como se ele tivesse dessa altura e vai querer ir
para uma situação energeticamente mais favorável. Ele vai se transformar em nitrogênio 14, emitindo a partícula beta, que nada mais é do que um elétron que é formado dentro do núcleo. E a quantidade, normalmente, que se tem num organismo vivo, de quanto que você tem de carbono 14 em relação a quanto tem de carbono 12, por exemplo, é algo do tipo 10 a menos 12, ou seja, para cada 1 carbono 14 num determinado material, você tem 10 a 12 carbonos 12. 10 a 12, vocês imaginam, 1 milhão é 10 a 6, isso daqui é 1 milhão de milhão. Ou seja, é muito pouquinho carbono 14. Então, todo mundo já ouviu falar no CO2, né, o gás carbônico que a gente tem. O gás carbônico normal é carbono 12 com O2. Mas como tem uma reação cósmica, que é o nitrogênio 14 com nêutron, forma o carbono 14, tá? Esse carbono 14 está no meio do CO2 também. Tá? Então a gente aqui tem carbono 14, tá? No ar que a gente respira. Então esse carbono 14 é assimilado em qualquer coisa, quer dizer, em oceanos, lagos, terra, no corpo humano, quer dizer, todo mundo está ingerindo carbono 14 também. Ele também é um dos produtos de reação nuclear. Então, em princípio, quer dizer, em organismos vivos, esse meio ambiente é suposto em equilíbrio isotrópico, ou seja, tem 98,9% carbono 12, 1,1% carbono 13, por aí vai. E esses organismos vivos trocam carbono com o meio ambiente, tá? E ficam com esse equilíbrio de diferentes tipos de carbono. Quando o organismo morre, não tem mais troca, quer dizer, não tem mais nada respirando, por aí vai. Então, o carbono 12 e 13, que são estáveis, continuam naquela quantidade que estavam lá. O carbono 14, que é radioativo, o que vai acontecer? Não tem mais carbono chegando naquele organismo, mas vai ter carbono decaindo, porque ele é radioativo, ele vai se transformar em outro núcleo, como eu mostrei aqui antes para vocês. Ele vai se transformar nesse nitrogênio 14, vai deixar de ser carbono 14. Então, depois que o organismo morre, a quantidade de carbono 14 que ele vai ter, ou a razão entre quanto de carbono 14 por 12, vai diminuindo com o tempo. Então, ele vai diminuindo dessa forma, quer dizer, inicialmente tem uma certa concentração inicial de carbono 14 dividido por 12, e isso decai exponencialmente dessa forma daqui. Ou seja, quanto maior o tempo decorrido da morte dessa matéria orgânica, menor a quantidade de carbono 14 que vai ter. Então, a gente pode saber, em princípio, há quanto tempo que aquele organismo morreu, medindo como varia com o tempo essa concentração do carbono 14 em relação à concentração inicial. Para isso, a gente precisa, em princípio, ter alguma ideia de qual era a concentração inicial. E para isso, deixa eu passar um pouco. Para isso existem umas amostras padrão, que a gente sabe exatamente qual é a concentração. E se a gente vai datar alguma coisa, tá, e vai dar uma idade tal, a gente não pode, no ano que vem, corrigir essa idade porque passou um ano. Então, quando se fala na idade, o ano básico é 1950. Tá? Então, quando você diz, não sei o que, tem 200 anos, a partir de 1950. Então, às vezes, a gente vai datar uma coisa e dá a idade negativa. Porque se ocorreu algo em 1970, é menos 20 anos. Né? Aí você não precisa ficar corrigindo a idade ano a ano. E tem a porção de correções que eu não vou estar falando aqui, mas que, senão eu não vou conseguir chegar nas aplicações, mas que para quem trabalha nessa área, tá vendo? Eu vou passar em frente disso daqui. Aquela quantidade de quanto tem de carbono 12 para 13 pode variar um pouco. Isso tudo, quando a gente vai achar uma idade, a gente tem que fazer várias correções dessas. Como que normalmente é a técnica para se datar alguma coisa por carbono 14? Ele decai para um outro núcleo estável, emitindo uma partícula beta, ou vamos chamar de um elétron. Então, se eu medir quantos elétrons ou quantos betas foram, né, se eu medir quantos foram emitidos durante um certo intervalo de tempo, eu posso saber quantos carbonos decaíram e, com isso, ter uma ideia de qual é a quantidade de carbono, e aí eu vou ter a idade do material. Para isso, a gente usa detetores de física nuclear. Tá? Só que o tempo de medida vai depender, isso daqui é de uma forma geral,
da meia-vida do nuclídeo. Aquilo que eu falei, o carbono 14, se tiver 1000 carbonos 14 numa amostra, 5.700 anos depois, 500 decaíram e 500 continuam lá. Então, para eu poder ter uma boa estatística para ver quanto tem de carbono 14, normalmente eu preciso ter amostras grandes. Então, por exemplo, 1 grama de carbono 14 em 12 horas de medida vai produzir 10.000 eventos, ou seja, 10.000 carbonos 14, digamos, de material moderno, vão decair, para poder ter uma precisão de 1%. Isso daqui é muito tempo de contagem, tá? E o material, quer dizer, se eu quero datar uma pintura, eu não posso tirar 1 grama da pintura, estragar a pintura toda, para poder ver qual é a idade que aquela pintura lá bonita tinha, e eu destruir para poder dizer qual a idade dela. Ou seja, é uma quantidade grande. Principalmente se eu quiser fazer isso em 5 horas, 3 horas, eu vou precisar de várias gramas. Então isso é uma dificuldade com o que a gente chama de método tradicional de datação por carbono 14. Existe um outro método que se chama espectrometria de massa, que é o seguinte: um campo magnético deflete partículas carregadas, de tal forma que se elas têm massas diferentes, elas vão cair em posições diferentes. Então, com um espectrômetro de massa, eu sou capaz, por exemplo, de tendo uma fonte, de dizer, olha, o carbono 14 ficou lá, o 13 aqui e o 12 ali. Isso é a espectrometria de massa convencional. Só que quando eu faço isso, eu vou ter um grande problema. Por exemplo, o carbono 14. Ele está misturado com o nitrogênio 14, que é o nitrogênio normal que existe na natureza. Tem bilhões, trilhões de vezes mais nitrogênio 14 em qualquer amostra do que aquela de carbono 14 que eu quero ver. E os dois têm massa 14. Tá? O nitrogênio é 14, tem massa 14, e o carbono também. Então esse é um grande problema. E a sensibilidade dessa técnica é 1 em 10 a 11. Ou seja, ela consegue medir um átomo em 10 a 11 átomos. Eu falei para vocês no começo que algo moderno, ou seja, que acabou de morrer, tem uma parte em 10 a 12, ou seja, tem 10 vezes menos carbono do que essa técnica diz. Se a coisa é antiga, vai ter menos carbono ainda. Então, essa técnica não serve. Então, esses são alguns problemas. Uma parte em 10 a 12 é o mínimo que se precisa. Tem que eliminar essa contaminação isobárica. O que é que estou chamando de isobárica? Qualquer coisa que tenha massa 14. Nitrogênio 14 tem massa 14. Uma molécula do carbono 13 com hidrogênio, ou carbono 12 com hidrogênio 2, é 14. 2 núcleos de lítio 7, que é um outro núcleo, mas se eles estão juntos, a massa é 14. Eu não consigo separar isso. E eu quero medir coisas muito menos concentradas do que o carbono, quer dizer, do que esses contaminantes. Então, como resolver isso é o princípio do que a gente chama de AMS, que é o termo em inglês, Accelerator Mass Spectrometry, que significa espectrometria de massa, como eu mostrei antes, mas usando acelerador. E isso é bastante engenhoso. A gente precisa de um acelerador que é um acelerador do tipo do Pelletron que tem aqui. É um acelerador que tem uma fonte de íons negativa, ou seja, aquele material que a gente quer analisar, tá? Ele tem que ser carregado, mas em vez da gente arrancar um elétron e ficar um íon positivo, a gente coloca um elétron a mais e ele fica um íon negativo. E vocês já vão ver por que é importante ser um íon negativo. Aí ele é defletido. Então aqui eu já seleciono a massa, e eu vou mostrar um pouquinho melhor isso na próxima transparência. Uma característica desse acelerador. E depois a gente vai botar um detetor aqui que vai dizer quantos caras que estavam aqui chegaram lá. Da seguinte maneira, eu vou medir quantos carbonos 12 chegaram, meu detetor é capaz de dizer isso, e quantos carbonos 14 chegaram. Pela razão, quanto de carbono 14 por carbono 12, eu sei a idade do sujeito. Eu não preciso esperar o carbono 14 decair meia vida de milhares de anos. Eu meço só a concentração relativa. E o que esse método tem de interessante é o seguinte: ele consegue pegar uma partícula em 10 a 15. Ou seja, muito melhor do que 1 em 10 a 12. 1000 vezes menos significa que ele pode medir idades muito menores do que uma idade moderna. A história do nitrogênio 14, que atrapalha, não se faz íon negativo de nitrogênio 14. O nitrogênio 14 não forma íon negativo. Quando a gente vai trabalhar no acelerador aqui para usar
feixe, ou o nitrogênio 14, é nitrogênio 15, é o nitrogênio misturado com hidrogênio. Então a gente já se livra do principal problema, que é o nitrogênio 14. Essas moléculas, eu vou mostrar que elas são quebradas no meio do acelerador. Então eu consigo quebrar essas moléculas e se na hora de eu estar trabalhando no acelerador, que eu vou falar um pouquinho mais, eu pegar na segunda parte do acelerador um íon com um estado de carga ímpar, ou seja, mais 1, mais 3, mais 5, o que for, eu me livro desse contaminante aqui. Então qual é o princípio do acelerador? Bom, o tempo de medida com essa técnica, tá, passa a ser minutos em vez de horas ou o que for. E a quantidade de material é miligramas. Então a gente não destrói nada, é um método não destrutivo. Você pegar 1 miligrama de um material, eu vou dar um exemplo aqui do manto sagrado, que foi datado por isso. Quer dizer, o Vaticano não achou ruim tirar umas miligramas do manto sagrado, por mais sagrado que fosse, porque não ia atrapalhar. Não gostou do resultado, mas tirar a quantidade não fez mal. Então, com isso, consegue se datar, quer dizer, coisas de pinturas, conchinhas muito pequenas, quer dizer, qualquer coisa, porque a gente está usando miligramas de material. Então, é claro que você pode errar, ter coisas contaminantes, você vai medir qual é a idade dessa pintura, você pode estar pegando um carbono superficial que chegou ali, tá? E aí você não está medindo a idade dele, você está medindo a idade de algo contaminante moderno, que vai ter muito mais carbono, vai dar uma idade mais nova do que ele é. Então, há muitos cuidados que tem que se fazer. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, muitas coisas que você pode datar. Se a gente for datar osso, um exemplo, o que se data é o colágeno, que é uma molécula dentro do osso, que está lá dentro do osso, quer dizer, está longe de contaminante. Então, se alguém pegar um pedacinho de osso e botar lá para datar, pode ser de 5 mil anos de idade e vai dar como se fosse moderno, acabou de morrer. Porque você vai estar datando a sujeira que está do lado de fora do osso. Você tem que datar o colágeno. Então, essas coisas são complicadas. Tem gente que passa a vida inteira trabalhando para ver métodos melhores de ter certeza do que está fazendo. E entre a amostra que sai, que você pega de uma pintura, de uma concha, do que for, até você colocar aquilo ali no acelerador e dizer, agora eu vou ver quanto tem de carbono 14, tem todo um tratamento complicado que, por exemplo, você tem que purificar o CO2, é uma coisa que dá uma sensação esquisita. Você pega uma amostra valiosa, que você está vendo ali, faz o tratamento químico, em alguma parte do processo, a amostra vira CO2, gás carbônico, que é gás. Aí você olha para o tubinho, cadê a amostra? O arqueólogo vai me matar, mas está ali, né? Depois você tem que transformar isso em grafite. Para botar no acelerador tem que ser um grafite. Então, cheio de... Não vou entrar aqui nos detalhes. Você tem que botar um zinco para poder pegar o CO2 e ser um catalisador de fazer uma reação, para você ter certeza que está preparando a amostra direito. Essa é uma técnica complicada, para vocês terem uma ideia. Se você manda para um laboratório comercial datar uma determinada amostra, custa mais ou menos, o que o pessoal cobra é $800 por amostra. Sendo que preparar a amostra, que é algo que você não precisa de um laboratório muito caro, mas preparar a amostra é de $500 a $600. E passar no acelerador e tal, é de 200 a 300. Porque é uma parte muito demorada. Demora muito mais tempo você ficar preparando as amostras do que depois botar no acelerador e ver qual é a quantidade de carbono que tem ali. Então, esse daqui é um exemplo, cheio de fornos que tem que botar temperaturas altas, quer dizer, não vou entrar muito em detalhe, mas é fundamental um laboratório ter esse tipo de coisa, porque senão você manda uma amostra, tem que pagar um dinheirão, ou, como a gente estava fazendo até agora, colabora com laboratórios que fazem isso e faz tudo de graça, porque o negócio é interessante, vai dar um artigo que quem preparou e datou vai ser coautor. Só que aí a gente consegue analisar 5 amostras, 10, 20, dependendo do estudo, você pode precisar de 100, 200, o que for. E aí ninguém tem dinheiro para fazer isso, ninguém aqui no Brasil. Então vamos lá, o acelerador. Deixa eu tentar passar rápido para chegar nas aplicações. Depois que gravitizou a amostra, a gente coloca numa fonte de íons, que é igualzinha a do acelerador que a gente usa para física nuclear. Tem um césio, eu não vou entrar em detalhes, mas você arranca da amostra
pedacinho da pintura, da concha, ou o que for, um feixe de íons negativo. Ou seja, ele absorveu um elétron a mais, ficou negativo e saiu da fonte de íons. Faz uma separação, e aí é importante ser negativo, que no caso do carbono, o nitrogênio 14 já foi embora, tá? E ele vai ser acelerado. Repara uma coisa interessante que acontece no acelerador. O feixe é acelerado. Num acelerador do tipo desse que tem aqui em São Paulo, do Péletron, você tem um feixe de íons negativo, que entra no acelerador, daqui está em terra, lá no meio tem um potencial positivo, e depois é terra de novo. E aqui no meio tem o que a gente chama de stripper. Stripper é igual ao striptease mesmo, de tirar roupa, ou seja, só que em vez de tirar roupa, é tirar elétrons do íon. Quando passa aqui tem uma reação atômica, não entra nem na física nuclear, e o íon que era negativo vira positivo. Ele pode se arrancar um elétron, ele vira um íon nêutron, que aí você não consegue acelerar. Mas se ele vira positivo, ele vai ser acelerado novamente. Para o que a gente quer, do ponto de vista de carbono 14, o principal não é ele estar com uma energia muito grande. Ele tem que ter uma energia razoavelmente grande para poder ser defletido, chegar no detetor, eu saber usar. Mas nesse processo, aquelas moléculas contaminantes se quebram. Se elas se quebram, pronto, já me livrei de outros contaminantes que eu queria. E os dois de lítio 7 que eu falei, é só escolher entre as várias possibilidades de feixes de íons positivos, escolher um estado de carga ímpar. 1, 3, 5, ou o que for. Aí cai num detetor de física nuclear, onde o detetor é capaz de dizer quantas partículas chegaram. Você faz isso para o carbono 12 ou 13, faz para o carbono 14 e vê a razão entre um e outro. Em minutos, aquela informação que se levaria horas ou até dias para fazer com a técnica convencional, você tem. E normalmente já se tem um programinha pronto que pega aquela concentração e já te dá a idade. Só que tem uma porção de, também vou passar rápido por isso, uma porção de correções a fazer. Ou seja, essa idade é tirada em questão de minutos. Depois tem várias correções a serem feitas, tá? Que eu vou dar aqui um exemplo, quer dizer, essa dendrocronologia, quer dizer, uma árvore, essas idades que você pode saber a idade de cada pedacinho dessa árvore, você sabe isso daqui muito bem. Então a gente pode calibrar, ou seja, se eu sei esse ponto aqui, qual é a idade que devia ter, e a minha datação por carbono 14 deu um pouco diferente, eu tenho que fazer uma correção, porque essa eu sei, eu vejo qual a correção que eu tenho que fazer, qual a calibração que eu tenho que fazer para chegar na idade certa. E entre as calibrações possíveis, por exemplo, carbono 14, o CO2 dele, não é distribuído uniformemente na Terra. Então eu tenho que saber se eu estou lidando com uma amostra do hemisfério sul, norte, se ela foi depositada no oceano, na Terra ou o que for. Mas isso eu chamaria de correções. São importantíssimas, já que eu falei. Tem gente que trabalha a vida inteira em melhorar essas correções, essas calibrações. De vez em quando surge uma curva de calibração nova. Nós fizemos vários trabalhos que as curvas de calibração existentes, tá vendo? Quer dizer, a diferença entre essas curvas é o tipo de correção que você tem que fazer. Dependendo da idade, é uma correção grande ou pequena. Grande é 1%, 2%, tá? Mas a gente fez vários trabalhos de coisas aqui do Brasil usando curvas de calibração do hemisfério norte, porque não haviam curvas do hemisfério sul. Quando surgiu, a gente foi corrigir, vamos ver qual seria a idade mais correta. Pouca diferença faz, mas do ponto de vista científico, tá? Pode ter uma diferença maior. Então, o que normalmente o físico faz? O arqueólogo, biólogo, o que for, em geral ele coleta as amostras, mas muitos físicos gostam de ir lá coletar para saber que está coletando certo, e tem que preparar as amostras, aquela parte que é muito mais química do que outra coisa, vai medir no acelerador, vai transformar aquilo num tratamento de idades e calcula a idade com a calibração. Em princípio, o físico pode fazer só isso, ou seja, ele faz um trabalho técnico e diz para o biólogo, geólogo ou o que for, a idade é essa e ele faz o que quiser com essa idade. O que eu mais gosto de fazer nisso daqui, quando os trabalhos que eu faço, é justamente interpretar os resultados junto com o pessoal. Em geral, o pessoal que não é da área de física tem uma dificuldade grande em tratar com barras de erro, esse tipo de coisa. A gente, quer dizer, em geral, quando eu trabalho com o pessoal, eu começo me sentindo analfabeto. Então,
por exemplo, vou dar um exemplo aqui de incêndios da Amazônia. O pessoal fica falando de Pleistoceno, Holoceno, não sei o quê. Na minha primeira conversa, primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei quietinho, depois fui lá numa enciclopédia e ver o que é Pleistoceno, o que é Holoceno. No final de 2 meses discutindo os resultados, a gente já fica dizendo para os caras, não, está errado, não é assim, é assado, isso não faz sentido o que você está falando. Ou seja, participar realmente dessa interpretação de dados. Laboratórios comerciais param por aqui, quer dizer, deu tanto e problema de vocês. Então vamos falar um pouquinho de aplicações dessa técnica, que eu estou chamando aqui de AMS, tá bem? Já sabem o que é isso. Do ponto de vista de arqueologia, ela revolucionou a arqueologia, a antropologia, porque se vocês pensarem bem, qualquer peça dessas valiosas, quer dizer, se você tem que tirar gramas dela para fazer uma datação, você destrói tudo. A partir da hora que é miligramas, no princípio tudo bem, só tem que saber fazer direito, para não pegar contaminante. Então tem cerca de 10 mil amostras arqueológicas que são datadas anualmente. Tá? Algumas são famosas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu já mencionei, do manto sagrado, né? O Turin Shroud, que se fala que foi datado por 3 laboratórios diferentes, laboratórios tradicionais. E o resultado da datação foi isso aqui, ó. É uma bela pintura criada em 1355 para uma nova igreja necessitando de relíquias atraentes. Ou seja, a idade do manto sagrado era 1355, não era de 2000 anos atrás, não é a imagem, foi o que a técnica disse. Na verdade, isso daqui é impreciso, porque tudo tem barra de erro. O certo era entre 1280 e 1390. Mas aí, muitos já devem ter ouvido falar que é um resultado contestado. Se você entra num site, clica isso daí, está cheio de gente que não acredita, mas muitas explicações são: o importante é ter fé. Essa não serve, mas outras falam, não, foi uma contaminação. Você pegou um pedaço daquilo que eu já falei. Se você pega uma poeira do manto, que a idade dela é 2 anos, 3 anos, ou 20, ou o que seja, a quantidade de carbono 14 que tem ali é muito grande, misturado com carbono 14 de algo de 2000 anos atrás, pode dar uma idade de 1350. Então, né? Só que a situação não é bem essa. Não. Ou seja, se houver contaminação com material recente, com alta quantidade, alta que eu digo é porque, sabe, 10 é menos 12, 10 é menos 13. Foram feitos cálculos para ver o seguinte: se tiver numa peça de 1,8 quilos, que é quanto pesa o manto sagrado, do século I, ou seja, 2000 anos atrás, para dar a idade que deu, o que tinha que ter de coisa nova misturada, poeira ou o que for, tinha que pesar 3 quilos. Ou seja, não é uma poeirinha. Então, do ponto de vista científico, essa foi a idade achada. Do ponto de vista religioso, o que for, todo mundo tem direito de achar que deve ter algo errado aí, no futuro vai se achar algo diferente, mas essa é o que a ciência está dizendo por mais de um laboratório. Existem aplicações em geologia, coisas do tipo estudar falhas sísmicas, geológicas, tentar entender terremotos, erupções vulcânicas, erosão. Essas coisas, normalmente, de aplicações em geologia, são feitas mais com aqueles outros núcleos, com meias-vidas de milhões de anos. Porque o carbono 14, normalmente serve para datar coisas de milhares de anos. 30 mil, 40 mil anos é o limite. Se você quer estudar processos geológicos, você precisa, em princípio, ter coisas mais para dar essa informação. Então, se estuda mudanças climáticas na Terra, vou dar circulação atmosférica global, circulação dos oceanos, componentes orgânicos e inorgânicos em aquadutos, lençóis, terra. Tudo isso é medindo a concentração ou do carbono 14 ou desses outros isótopos, como eu falei, berílio 10, cloro 36, que tem milhões de anos de meia-vida. E aí não é alguém que, um organismo vivo que morreu e aí não está mais assimilando o carbono, só está decaindo. Se tira informação sobre o quanto tem desse material que veio da atmosfera, tá? Em cada profundidade, tem a ver com tempo de exposição. Quer dizer, você vai lá, cava 5 metros numa geleira ou num pedaço de rocha, e pela quantidade desse material que tem ali, você vê quanto tempo aquele local ficou exposto. Então, houve uma variação geológica, que aquilo estava exposto, hoje está dentro
da Terra, se trabalha muito dos polos, em geleiras e esse tipo de coisa, retração de geleira. Então, não é só matéria orgânica e datar coisas vivas. Aplicações biomédicas. Aí não é questão de datar, é usar o carbono 14 como um biomarcador, que a gente chama de trace, né? Traçar ou biomarcar. Porque a quantidade que você tem que colocar de carbono 14 em alguma coisa é tão pequena para você poder seguir isso, que você pode ingerir. Normalmente, esses estudos biomédicos são feitos com ratos de cobaia. Mas eu já participei de experiência lá na Austrália uma vez, que estava se medindo quanto que tinha de alumínio 26, que era um desses, numa amostra de urina, se faz muito com sangue e urina. Tá? E na hora da gente ver quanto tinha do alumínio 26, que era o material, o isótopo que estava querendo ver, tinha muito mais, quer dizer, o pico, a quantidade que tinha era muito maior do que se previa. É sinal de que aquela amostra estava quente, tinha muito alumínio 26. E era urina, e ficou ali as pessoas né? Urina de quem? Quem foi que ingeriu isso para ter tanto? Aí o biólogo, que era o chefe ali do grupo, estava cheio de biólogas trabalhando junto, quer dizer, ali no acelerador, sem entender direito, mas interessado no resultado, quer dizer, o biólogo ficou todo vermelho, porque era a urina dele, ou seja, foi ele que ingeriu muito mais do que precisava. Mas estava lá vivinho, a quantidade é tão pequena que você pode usar até em humanos. Tá? Porque você bota um pouquinho de nada, assim como para datar uma pintura você tira um quase nada. Então, olha, coisas possíveis, quer dizer, além do carbono tem outros, como eu falei do cloro, que estuda propagação de tumores. Deixa eu botar isso tudo junto, porque eu nem marquei a hora aqui para chegar em alguns exemplos de coisas que a gente fez. Anomalias metabólicas, rastreia toxinas, herbicidas em alimentos. Vou dar um exemplo, poluição, gasolina. Você bota um pouquinho de carbono 14 no cigarro, tá? Aí fuma. Depois você vai ver quem estava perto, o quanto absorveu do carbono 14 ou não, ou na gasolina, ou o que for. Aí você bota numa ratazana um pouco de não sei o que, e vai ver como que aquilo foi assimilado pela ratazana, ou no filho dela, ou no neto, como que isso se propaga e por aí vai. Ou seja, não tem nada a ver com datação. É biomarcador. Você vai seguindo aquele carbono 14, que inicialmente estava numa gasolina, num cigarro, num bichinho que você colocou para ingerir, e vai vendo como que isso é absorvido pelo organismo, por aí vai. Esse tipo de estudos respiratórios, dermatológicos e por aí vai. Então, estou chegando agora em alguns trabalhos que a gente fez sendo físico lá na UF e sendo procurado. Quer dizer, isso tudo começou, uma vez eu fiz um workshop lá em Niterói, chamando gente de várias áreas para falar sobre a técnica, a potencialidade delas, para ver se o pessoal se animava em fazer trabalhos. Muitos já faziam, mas aí não tem dinheiro para datar fora, será que pode fazer com a gente? Então, um trabalho em arqueologia com o pessoal do Museu Nacional foi saber a ocupação do litoral sudeste do Brasil pelos construtores do sambaquis. Ou seja, a população, quer dizer, do litoral brasileiro, no sudeste, foi feita por pessoas vindo do interior e se assentaram no litoral brasileiro, principalmente no sul. Quer dizer. Então, o que se achava, eu botei isso 8 mil, porque o nosso resultado deu isso, que esse pessoal veio cerca de 6 mil anos atrás, tá? Se assentaram perto de lagoas, baías, do Rio Grande do Sul até a Bahia, eu vou mostrar como. Quer dizer, esse pessoal, eles faziam o seguinte, eles não conheciam a agricultura. Então, para comer, comer vida fácil, é pegar um moluscozinho que está ali no chão e por aí vai. Então, aonde que eles iam querer morar? Morar em lugares cheios de pântanos, um pouquinho de água, onde podia ter frutos do mar, coisas do tipo, que eles só iam, que se chama de coletar. Então, essa região daqui tem muitas montanhas que vão quase que até o mar, né? A gente aqui está em São Paulo, Rio, que vê a montanha vai chegando no mar, cheio de rios, mangues e por aí vai. Foram aqui que eles se assentaram. Então, eles não conheciam a agricultura, foi aonde eles ficaram. Eles comiam principalmente moluscos. As casas deles, ou cidades, eram feitas empilhando as conchinhas e ossos de animais. Eles iam simplesmente empilhando. O nome sambaqui, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é disso, vem do tupi. Samba significa concha e qui, empilhar. Então, é empilhar conchas. Então, vou mostrar aqui um exemplo. Santa Catarina tem
sambaqui de 30 metros de altura, que é a conchinha colocada ali por cima, e aí, dentro dessa cidade ou casa, tinha armas, ferramentas, enfeites e por aí vai. Quer dizer. Então, para caçadores e coletores que nem conheciam a agricultura, foi até um grau de civilização razoável que eles ocuparam. Então, maior concentração de sambaquis no Brasil, e os maiores que existem, é em Santa Catarina. Alguns têm cerca de 30 metros, como eu falei. Olha só, daqui a distribuição, a densidade, onde tem muito é sinal de que tem mais. Vai chegando aqui no Rio Grande do Sul, para o Uruguai, já quase não tem. Porque o litoral é mais, não tem montanhas, é mais aquele areão que não forma esses lugares cheios de frutos do mar. Por aqui, por Santa Catarina, São Paulo, Rio, tem muito, vai chegando para o Nordeste e vai diminuindo também. Olha esse daqui, isso daqui tudo é concha empilhada pelos caras. Tá? Então, existem estudos, nós já fizemos, estou citando um aqui, mas a gente já fez vários trabalhos sobre isso. O pessoal faz estudos sociológicos sobre o tamanho do sambaqui, se a ocupação foi intermitente. Dá para ver que quando o nível do mar aumenta, eles vão morar naquele lugar. O nível do mar abaixa, seca a região perto dali, eles abandonam o lugar. 1000 anos depois, o mar sobe de novo, eles voltam a morar ali. Quer dizer, tem esse tipo de coisa. Então, essa civilização durou milhares de anos, desapareceu no começo da era cristã. Ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, já não tinha mais. Quer dizer. Por quê? Porque chegaram horticultores do interior, que eles eram economicamente mais poderosos, porque eles conheciam a agricultura. Então, eles produziam a própria comida. Então, eles eram muito mais civilizados do que os outros. Então, ou eles absorveram o pessoal do sambaqui, ou simplesmente extinguiram, né? Antigamente, bom, infelizmente não era só antigamente, quer dizer, extinguir outros povos que você não gosta, ainda existe até hoje, mas, quer dizer, sumiram, não se data sambaqui de 1000 anos atrás, ou de 500 anos. Então, tem cerca de 300 datações de sambaquis no Brasil, quase tudo dá entre 6.500 e 1000 anos atrás. Haviam 2 datações de cerca de 8.000 anos atrás. Essa daqui é uma transferência feita lá para Niterói, porque Cambuinhas é Niterói, ou seja, uma das duas é Niterói. A outra é aqui perto de Santos, ou o que for. Os arqueólogos não aceitavam muito essas datas. Está aqui um histograma. Esses vermelhos é tudo de 6.000 e pouco para cá, e tinha essas 2 coisinhas aqui. Uma era uma barra de erro, foi feita não por AMS, mas pelo método tradicional, uma barra de erro enorme. 8.000 anos, mais ou menos 1.500 anos, aí isso pode ser 6.000. E o outro, esse tal lá em Niterói, de Cambuinhas, o pessoal não aceitava, porque estudos sobre o nível do mar diziam, no local onde tem esse sambaqui, ou as ruínas do sambaqui, 8.000 anos atrás era mar, então não podia ter um sambaqui ali. Aí joga fora essa data. Muito tempo depois, não os arqueólogos, mas o pessoal de geologia marinha viu que não era verdade. 8.000 anos atrás, aquilo dali era terra, areia ou o que for. Então, isso não era motivo para não acreditar naquela data, mas a data já estava desacreditada. Inclusive, uma das principais arqueólogas brasileiras dessa área, tá, foi a que depois a gente datou, ela era absolutamente, não aceitava essa data, achava que não tinha nada a ver, porque por vários estudos, achava-se que esse pessoal chegou via Santa Catarina, 6.000 anos atrás, 6.500, e depois, civilização periférica, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul e por aí vai. Então, a gente datou conchas da parte inferior do sambaqui, a parte superior era de 3.000 anos atrás, e o resultado deu como 8.000 anos, ou seja, cerca de 2.000 anos mais atrás. Aí a arqueóloga agora, como é um resultado dela e é super importante para a arqueologia, ela passou a achar ótima essa data. Tá? E interessante, tá vendo? Esse sambaqui era nessa ilha, lá em Angra dos Reis. Quer dizer, é um sambaqui dentro dessa ilha, onde é isso daqui, quer dizer, tudo aqui eram as conchas, foi datado lá de baixo, aqui em cima já era 3.000 anos. Vocês veem, 5.000 anos de diferença. A gente agora abandona um lugar em 30 anos, aquilo que existia não existe mais, porque os caras moravam milhares de anos em cima dos negócios desses. E a conclusão é que passou a ser aceito, e depois disso já teve mais medida por aqui, por algum sambaqui aqui de São Paulo, que também deu 8.000 e poucos anos. Então hoje se acha que foi realmente 8.000 anos atrás, e como até agora todas
as poucas amostras que foram achadas, cerca de 8 mil anos, são na região de São Paulo-Rio, o pessoal já refez por onde os caras devem ter chegado. Eles devem ter chegado pelo Vale da Ribeira, ou seja, começou aqui em São Paulo, Rio, e depois atingiu o auge da civilização, com sambaquis muito maiores, que tinha a ver com o status social, esse tamanho de sambaqui, lá em Santa Catarina, mas não começou lá, começou 2 mil anos antes aqui. Então, isso é um exemplo de um dos trabalhos que a gente fez, e como físico que trabalha no seu dia a dia, com seção de choque e de fusão, se o break-up aumenta ou não a fusão, tal, que é coisa específica que não interessa mais ninguém, eu acho ótimo a gente lidar com esse tipo de coisa, amplia conhecimento. Para conversar na mesa do bar é muito mais fácil conversar sobre isso do que sobre a física nuclear. Um outro estudo que a gente fez foi taxa de sedimentação do fundo do mar, flutuações de temperatura e nível do mar na bacia de Campos. É um trabalho com o pessoal lá da UF, do Laboratório de Geologia Marinha. Quer dizer, a ideia desse trabalho é um projeto sobre mudanças rápidas climáticas que induziram mudanças do nível do mar e paleotemperatura. A gente não mede temperatura por carbono 14, mas você mede temperatura, no caso com oxigênio 18, mas você sabendo qual é a idade daquilo dali, você vê como a temperatura variou com o tempo em águas superficiais e no fundo do Atlântico Sul. Por que isso é importante? Quer dizer, acho que qualquer um entende. Quer dizer, a ocupação humana de áreas do litoral, indústria do petróleo, não é à toa que é a bacia de Campos, tá? Isso daí é importantíssimo saber se o fundo do mar é estável, se não é, qual é a taxa de sedimentação. Isso tudo para eles é muito importante. E aonde entra o carbono 14, AMS, nessa história? São coisas desse tipo. Quer dizer, se pega um navio oceanográfico, é maior do que esse barquinho que a gente desenhou aqui, e vai lá no final da plataforma continental, quer dizer, não, isso daqui é a plataforma continental, depois o oceano afunda mais. Quer dizer, e com uma que se chama coluna sedimentar de 30 e poucos centímetros, a cerca de 400 metros de profundidade, você pega aquilo dali e vai ver qual é a idade ao longo desses 34 centímetros. Com a técnica convencional de carbono 14, você precisa ter praticamente os 34 centímetros para poder ver qual é a idade. A idade é uma mistura do que estava no fundo, no meio e em cima. Como a gente precisa só de algumas miligramas de material, se divide em cada 2 centímetros, você pode ter 17 pontos aí, para ver se a curva é estável ou se não é estável, qual é a taxa de sedimentação, o quanto mudou essa taxa e por aí vai. Então, o que se mede aqui? São essas conchinhas chamadas foraminíferas. Pode ser até que alguns de vocês ouçam os nomes desses e saibam o que é. Eu não sabia, quando sabe. Vamos datar foraminíferas. O que é isso? Aí depois você já começa, tem 2 tipos, essa é melhor, aquela é pior. São coisinhas ínfimas, que são umas conchas que dentro delas tem calcário, que dá para registrar essas condições. Ou seja, o quanto vai ter de carbono 14 ali, é quanto tinha, se a idade, quer dizer, vamos ver quanto tinha, era 2 mil anos atrás, ou 3 mil anos atrás, ou 5, ou 7, o que for. E com isso, a gente data isso para várias, nessas profundidades, para ver se o fundo do mar é estável, se não é estável. Tá? Bacia de Campos, onde tem petróleo aos montes, e é uma região cheia de cânions, já mais fora da plataforma continental. Então, isso daqui pode significar, tá? Quer dizer, são estudos importantíssimos para a Petrobras, por exemplo. No finalzinho do que eu falar aqui, se eu não tiver que parar antes da hora, vou mostrar que a gente está comprando um aceleradorzinho para fazer isso lá na UF. Conseguimos dinheiro da FINEP para fazer, mas a Petrobras também estava dando dinheiro, via um projeto desse pessoal de geologia marinha. Porque, quer dizer, o interesse dele não é... Se quiser fazer coisa de arqueologia, pode, mas o interesse é da Petrobras de geologia marinha. Um outro tipo de trabalho, tem mais 2 só que eu vou mostrar, é datação de incêndios na floresta amazônica. Então, por exemplo, a gente vai investigar deposição de mercúrio em partes remotas da floresta amazônica. Na próxima transparência eu vou dizer por que é importante. Esse mercúrio atmosférico tem a ver com incêndios que o mercúrio sobe, eu já estou falando que vai vir na próxima transparência para a gente não precisar ficar lendo. O mercúrio fica na atmosfera há cerca de 1 ano e depois é depositado. Tá? Então, saber o fluxo de mercúrio dá uma porção de informações sobre o clima da região ao longo do período que se estudar.
Se você mede simplesmente quanto tem de mercúrio ali, pode ter mercúrio de mineração, de indústrias, do que for. Então, para você ter uma ideia de algo natural, atmosférico, que subiu e tal, você tem que estar trabalhando com, de preferência, lagos de bacias pequenas em lugares remotos. Só que aí a turma daqui da Geoquímica da UF, para escolher lago remoto, quer dizer, isso daqui, quer dizer, realmente é legal você ir pegar as amostras junto com o pessoal, mas esse daqui, essa Lagoa da Pata, no Morro dos Seis Lagos, tá vendo? São 6 lagos aqui, quer dizer, foi uma desses. É o que a gente pode chamar de fim do mundo. Quer dizer, Pico da Neblina está por aqui, tá na fronteira com Colômbia, Venezuela. A cidade mais próxima, São Gabriel da Cachoeira, é a 3 dias de barco disso daqui. Então você tem que ficar acampado, né, no meio do mato, realmente, para ser esse remotas poder valer. Tá? Porque senão você pode estar detetando coisas que... Né, faz isso aqui em São Paulo, no Rio ou em Minas. A maioria do mercúrio não tem nada a ver com um incêndio de milhares de anos atrás. Então a motivação é essa, o mercúrio atmosférico, é parte do que eu já falei. Está relacionado à frequência de incêndios. Se tem muito crescimento de fluxo de mercúrio, significa perturbações no ecossistema florestal, então significa que houve mudanças de clima e isso modifica temperaturas em oceanos e na Amazônia, como não dá informação sobre o que aconteceu em cima do lago, porque o mercúrio fica 1 ano ali na atmosfera. Você tem uma informação sobre uma região mais ampla. Tá? Então isso é o que eu falei, quer dizer, quanto tem de mercúrio depositado pode ser mineração, industriais e por aí, então tem que ir para esses lugares remotos. Tá? É a história de passar 1 ano. Então o que a gente faz? Olha só, se vai lá no lago daqueles, coloca isso que se chama de testemunho, em inglês é sediment core, é o que? Um tubo de alumínio de cerca de, sei lá, 1 metro de comprimento, oco, e você afunda aquilo dali lá no fundo do lago e pega, eu não sei porque que apareceu isso aqui, e pega uma coisa desse tipo, aqui são 2 deles, tá vendo? De 70 centímetros de comprimento, e pega toda uma estrutura sedimentar diferente, vários tipos de solos diferentes e por aí vai. O que a gente faz, o que podia ser o papel do físico, é transformar essa profundidade em idade. E a gente podia, como eu falei, parar por aí. Diz a idade é essa e deixa o pessoal da geoquímica fazer o que quiser. Mas o gostoso que eu acho é ver o que deu e por aí vai. Então, por exemplo, a gente viu num testemunho desse, quer dizer, 3 regiões diferentes. Aqui, ó, é a idade de radiocarbono pela profundidade até 45 mil anos. Tá? Então, lá no fundo, eram coisas da ordem de 45 a 20 mil anos atrás, era uma taxa de sedimentação mais ou menos estável. Ou seja, quanto mais profundo, maior a idade. Repara que a gente não tem muitos pontos. Por quê? Porque foi um trabalho feito na Austrália, em colaboração, em que a gente podia medir umas 20 amostras. Se a gente pudesse fazer isso aqui, quantas amostras quisesse, essa curva estaria muito melhor definida. Tá? De 15 mil anos para cá, tem pouquinhos, mas aparentemente é algo razoavelmente estável. Aqui não deu para medir. Por quê? Houve uma enxurrada. É o que se chama de último máximo glaciar, que também eu não sabia nada dessas coisas. Alguma coisa que aconteceu na faixa de 18, 25 mil anos atrás, em que com chuvas torrenciais, entra uma enxurrada, se pegar aqui, né, essas chuvas que vocês têm todo dia aqui em São Paulo, deve ter aquela quantidade toda de terra acumulou em meia hora. Né? Então, eram períodos desse tipo em que aqui não dá para saber a taxa de sedimentação. O que se faz com isso? Vocês não vão conseguir ler essas letrinhas, na verdade, nem eu, se eu falar aqui, porque eu já sei decor, porque está muito pequenininho. Esse é o testemunho em profundidade, o que a gente transforma é em idade. Então aqui é 40 e poucos mil anos e por aí vai. O pessoal da geoquímica mede uma porção de coisa. Quantidade total de água, densidade, concentração de mercúrio, fluxo de mercúrio. Repara, quando se fala em fluxo de mercúrio, fluxo de carbono, quando falo em fluxo, eu estou usando a idade, porque é uma taxa de sedimentação. Só saber quanto que tem de qual a densidade, não precisaria disso. Percentual de carbono orgânico total, razão de quanto tem de carbono por nitrogênio e por aí vai.
O pessoal da geoquímica faz miséria com isso, de tentar entender o clima na região, tá? Em que, nessa técnica da física, a gente diz quando aquilo ocorreu. Tem um pico aqui, então nessa época aconteceu algo muito especial, vamos ver o quê. Eu já não sou especialista nisso, mas já falei, sei lá, meia hora sobre esse trabalho. Eu aqui vou só dar um exemplo para vocês de algumas coisas que o pessoal identifica, tá? Por exemplo, do Pleistoceno, tá? O Pleistoceno que é 40 e tantos mil anos atrás, até esse último máximo glaciar, 26 mil anos atrás, aquela reta que eu mostrei, tá? Algumas das conclusões, quer dizer, o fluxo é alto de carbono e tal, até 30 mil anos, de 40 e pouco, até, e se relaciona com incêndios feitos por outros estudos. Depois o fluxo de carbono decresce. Então, dá para se saber que o nível do lago foi decrescendo até esse ponto. Esse negócio ser constante indica que é uma mistura de matéria orgânica alóctone e autóctone, ou seja, é da região ou vem de fora. Quando chega naquele período que não dá para medir a taxa de sedimentação, que é o último máximo glaciar, significa que nesse período teve chuvas torrenciais passageiras, decréscimo de temperatura, clima mais seco, nível mínimo. Eu estou fazendo um resumo, né? A turma faz aqui horrores e faz, quer dizer, como eu falei horrores, às vezes é horror, porque você tem uma barra de um evento de 3 mil anos atrás, mais ou menos 200, e o outro de 3.100, mais ou menos 200, aí eles ficam, mudou aqui, quando, né, é a mesma coisa, se é 3.000 mais ou menos 200, 3.100 está dentro dessa faixa, não é um outro, mas aí a gente pode ajudar bastante. Vindo mais para baixo, o nível do lago baixou, cresceu mais chuva intermitente, a temperatura cresce. Depois do Holoceno, o Holoceno é de 10 mil anos para cá. O clima mais seco, então tem mais incêndios, os fluxos de mercúrio e de carbono aumentam muito, máximo 6 mil anos atrás. Esse Holoceno tardio, que é o mais recente, é um aumento de chuvas, deposição de matéria orgânica, ou seja, você tem todo um estudo sobre o clima da região, ali, de 40 mil anos atrás para agora. Aí se faz isso com vários testemunhos para ver o quão diferente é ou não, se é na beira do lago, se é no fundo. Tem uma porção de detalhes para estudar. E o último exemplo que eu vou dar é algo que também não tem a ver com datação, mas que é um estudo que eu acho legal, que é saber se a influência da ressurgência costeira, também não sabia o que era isso, em Arraial do Cabo, na produção biológica local, o pessoal da biologia marinha. Que vocês vão entender o que é isso. Ressurgência é o seguinte, uma água fria que vem de 200 a 600 metros abaixo da superfície da água, vem lá das Malvinas, tá? Quando chega, principalmente perto de Arraial do Cabo, ou de Florianópolis também, ela sobe, e ela é muito rica em nutrientes. Então parece que isso é muito importante para a produção pesqueira local. A ideia fundamental é, será que as águas têm sinais de carbono 14 diferentes uma das outras? Se tiver, será que os peixes que precisam dessa água, que vai ressurgir mais ou menos no ano que tem El Niño ou que não tem El Niño, que espécies de peixes dependem dessas águas ou as outras que não dependem, porque eles se alimentam desse tipo de água? Essa que era a ideia, tentar ver se o sinal de carbono 14 era diferente ou não em vários tipos de água. A água que vem no Brasil, superficial, é formada lá perto dos trópicos, lá no Nordeste, vem sentido norte-sul, ela, grosso modo, é quente e fraca em nutrientes. Não é à toa que a nossa produção pesqueira é muito menor que a do Peru, e por aí vai mesmo porque a água é fraca. Vocês repararam que o mapa do Brasil, quando chega nessa região aqui perto de Cabo Frio, Arraial do Cabo, faz praticamente uns 90 graus. E tem muito vento aqui. Então, o vento pega a água da superfície e afasta, e a água que vem de baixo sobe. E o que vem essa água que vem de baixo? Vem lá, essa daqui é uma transparência que eu tive que corrigir quando eu dei uma palestra sobre isso na Argentina. Porque eu tenho uma em inglês e uma em português. Essa daqui eu nem sei como é que sobrou, porque eu não posso chamar na Argentina de Falklands, é Malvinas, né? Lá era Malvinas, mesmo sendo em inglês, eu não ia chamar de Falklands, senão não me deixava acabar a palestra. Então, a água superficial é essa, azul, roxa e tal, e essa ACAS, que é a água central do Atlântico Sul, vem de 200 a 600 metros de profundidade. Quando chega nessa região, e também em Santa Catarina,
ela sobe. Então, qual foi a ideia aqui? Pegar a água praticamente superficial, a 10 metros de profundidade e a 70 metros, para você ter certeza que está pegando a água que você quer, tem que ver a salinidade, temperatura, não é simplesmente vou ali a 70 metros de profundidade e pego. E se pega em garrafões. E aqui coletar a amostra é muito melhor do que ir lá no Pico da Neblina, né? Porque eu frequentei, até hoje frequento, mas frequentava mais Arraial do Cabo, que é um lugar lindo, que meus pais moravam lá. Aí, eu vou mostrar depois umas coisas para vocês. Então, isso daqui eu já falei. O objetivo é investigar o quanto esse carbono 14 pode traçar, ou seja, rastrear esse tipo de água, e a gente escolheu um tipo de alga que mora na região para fazer uma incubação dessa alga em águas de um tipo ou de outro. A relevância do estudo já coloquei para vocês, questões econômicas e ecológicas, qual é o papel disso como fonte de produção biológica, né? Que espécies de peixe dependem disso ou não, e por aí vai. Porque essa ressurgência depende de El Niño e tal. Arraial do Cabo é uma beleza. O que eu sempre achei ruim nessas praias que eu frequentava é que tinha um defeito. Além de ventar muito, mas o nome Cabo Frio, porque em vez de estar 40 graus no Rio, lá está 30, quer dizer, tão frio é, né? Porque venta muito, mas a água é muito fria. Então eu sempre reclamei da temperatura da água, mas agora é o que a gente estuda, justamente é essa água fria que faz. Aí quando a gente passeia de barco por aqui, no outro dia, uma vez eu tinha uns visitantes, fui fazer um passeio de barco por aqui, e tinha mais algas, a água estava meio vermelha, estava feio. Aí o pescador lá, dono do barco, disse, isso é ressurgência, ele não sabe nem o que é, mas tudo agora é ressurgência, né? Então, o que foi feito? A alga foi incubada em 3 tipos de água, a fria, a que vem lá das Malvinas, a superficial quente e uma mistura delas. E o que se fez, também se mede uma porção de coisa, quanto que tem de nutriente, qual é a produção primária, respiração, tem uma porção de gráfico, uma porção de coisa interessante que eles utilizam, mas aonde tinha carbono 14 da história? A gente queria medir quanto tinha de carbono 14 em cada tipo de alga, desde o primeiro dia de incubação até o 7º, para ver se os sinais de carbono 14 eram diferentes. E realmente deram bem diferentes, 1, 2 e 3, dos 3 tipos de alga. Depois de 7 dias, mistura tudo. Ou seja, durante alguns dias, o sinal de carbono 14 é diferente. Isso daqui saiu esquisito aqui, um em cima do outro, mas... Ou seja, esse estudo validou o uso de carbono 14 como um bom indicador desse tipo de coisa e agora vai se seguir nesse estudo. Foi praticamente um teste. Então, o pessoal tenta reduzir a contaminação, melhorar a precisão, aumentar o limite de tempo que se pode medir. E os laboratórios no mundo que trabalham com essa técnica, tá? Essa daqui eu peguei emprestado da Kita, eu vi que faltou uma coisa, que Nova Zelândia tem uns 10 mais ou menos nos Estados Unidos, 24 na Europa, 8 na Ásia, Japão, China, tem 2 na Austrália, 1 na Nova Zelândia, que são laboratórios para fazer a MS carbono 14. Existem outros, como pode ter aqui o próprio Pelletor, tem um acelerador propício para fazer isso, pode fazer a MS, eu não estou contando aqui aqueles que eventualmente fazem um trabalho ou outro, estou falando dos laboratórios dedicados a isso. E agora um finalzinho, a propaganda lá da UF, que a Kita, que trabalha com a gente, adora dar nome em laboratório, inventou esse Lacron, para esse L parecer com carbono 14, laboratório de cronologia. Mas o que a gente tem lá na UF? A gente conseguiu, já 2 anos atrás, em projetos, sempre a gente ganha muito dinheiro, estava até falando com o pessoal, não sei se a física aqui na USP explora essa fonte de recursos. CT Infra da FINEP. Todo ano as universidades podem pedir, universidade grande, cerca de 18, 20 milhões de reais a FINEP é que administra. Um projeto que é um projeto da universidade. Então, para você botar alguma coisa ali, você tem que primeiro passar pelo crivo da universidade. O seu projeto tem que estar dentro dos 18 ou 20 milhões. E antigamente, cada universidade, eu já julguei alguns desses projetos, ganhava 3, 5 milhões de reais. Hoje em dia, universidades, a UF no último ano ganhou 8 milhões e por aí vai. Ou seja, é uma fonte de recurso ótima. Acabar o Pelletor, falta o quê? 4 milhões de reais, se for isso. Isso se ganha em um ano de CT Infra. É questão de negociar na universidade, se pedir isso, né, mas tem que ser um projeto
da física. Aí o outro laboratório da física, naquele ano não pede, no ano seguinte é desde o outro. Eu acho, embora vocês tenham o FAPESP aqui, que pelo que eu conheço daqui, da falta de recursos para acabar os projetos da gente, que é uma coisa para ser explorada. Então a gente ganhou, 2 anos atrás, dinheiro, que não precisa ser muito, para preparar as amostras, aquilo que custa $600 e que não precisa de grandes recursos para fazer. Então eu vou passar também rápido. Você tem que monitorar, vai injetar CO2, vai evacuar tubos, fazer combustão, armadilhas de temperatura, medidas de pressão e por aí vai. Quer dizer, é um painel que você monta, entra com a sua amostra já limpa, com algum tratamento químico e tal, e vai fazer um processo que essencialmente vai fazer combustão na amostra e depois grafitizar. É isso que vai para o acelerador. A gente está em fase de certificar o laboratório, ou seja, a Kita, que é essa que é especialista, ela fez um doutorado de sanduíche nesse tipo de coisa, ela está nesse instante preparando amostras no Prime Lab nos Estados Unidos, aonde ela fez o sanduíche dela, fazendo o quê? A duplicata do que a gente preparou na UF está sendo preparado lá, para ver se o resultado dá o mesmo, para ver se a gente está fazendo alguma coisa errada ou não, para a gente poder dizer, somos capazes de preparar a amostra e com confiança de que estamos fazendo certo, tem que dar os resultados iguais, se não der, tem que descobrir o que a gente está fazendo errado. E a gente está comprando, está em fase de compra, um acelerador pequeno, não é um acelerador grandão, mas que é a última palavra para fazer carbono 14 AMS. Eu vou mostrar para vocês a evolução dos aceleradores que faziam isso com o tempo. Antigamente, esse daqui é um exemplo do Prime Lab, um acelerador praticamente igual ao Pelletron daqui, só que esse daqui é horizontal, o Pelletron é vertical. 8 megavolts. Para trabalhar com alumínio 26, cloro 36, ainda são os melhores. Para trabalhar com carbono 14, todo mundo sabe que não é fácil você ter um feixe estável. Repara, o carbono 12 você passa, vai monitorando um copo de Faraday, qual é a intensidade. Para passar o carbono 14, você muda um pouquinho do campo magnético ou elétrico e é como você fecha os olhos, porque é tão pouca quantidade que você não detecta aquilo. Então você tem que ter certeza que as condições de focalização são as mesmas, porque você quer achar uma razão. Quanto de carbono 14 por 12. Então o acelerador não pode perder o feixe, ficar instável, ou o que for. E mesmo aceleradores, como eu nunca vi um tão bom quanto o da Austrália, para fazer isso daqui, são muito mais imprecisos, tem uma reprodutibilidade, que a gente diz, da Austrália é 2%, que é muito melhor do que o daqui, mas isso significa que você já parte com 2% de erro, que dependendo do projeto que você está fazendo, pode ser muito. Aí se teve uma nova geração de aceleradores, são os Thundertron, de 3 megavolts. O pessoal do Arizona, que é um dos melhores laboratórios, Viena, estava usando isso, era a última palavra. O de Lisboa era um desses, né? E aí se viu, não precisa de tanta energia. Quanto menor o acelerador, mais simples é, talvez mais estável. Aí o que tem, era a última palavra, o que tem na Universidade da Califórnia, Irvine, uma aluna minha de doutorado, que também fez sanduíche na Austrália, hoje é uma figura importantíssima nesse laboratório, um dos melhores do mundo para fazer carbono 14. Ao tamanho, já é meio megavolt de atenção no terminal. É muito mais simples de trabalhar, barras de erros muito menores, muito mais confiável. Mas o último desenvolvimento foi o seguinte, esse chamado Single Stage AMS. Esse daqui é um tandem normal. A amostra, coloca na fonte de íons negativo, acelera, junto lá com as moléculas, com os contaminantes, chega no stripper, dissocia as moléculas, depois ele é acelerado novamente, passa por um outro ímã e vai para a deteção. Na verdade, a gente não precisa disso aqui. Não precisa acelerar. A energia com que ele chega aqui já é, a gente chama, o feixe já é duro o suficiente, ou seja, já tem energia forte o suficiente, grande o suficiente, para você fazer a focalização dele numa boa. Então, o último desenvolvimento aí da NEC foi uma vez que eu fui à Austrália fazer uma experiência de reações nucleares, não tinha nada a ver com isso, o cara de AMS que trabalha lá, que disse, Paulo, vem ver o que eu estou comprando, ele ainda não tinha nem chegado, que é a última palavra, não vou usar mais o acelerador grande, que é esse que eu acho fabuloso, não vou usar mais para AMS, porque para carbono 14, o melhor é essezinho. Depois de quebrar as moléculas, ou seja, depois do stripper, você já faz a análise e isso significa o quê? O acelerador cabe numa sala.
é algo desse tamanho. 250 kV. Não precisa mais ter o gás isolante que vive dando problema, que é caro, nada disso. São coisas desse tipo. Tá? E isso daqui é barato o suficiente para a gente conseguir comprar lá do CT Infra deu dinheiro e a Petrobras estava dando dinheiro. A gente teve que dizer para a Petrobras, ó, CT Infra chegou antes, obrigado. Se puder dar periféricos e tal, a gente dá. 1 milhão e poucos dólares, ou seja, a gente ganhou cerca de 3 milhões de reais. Pode parecer muito para muita coisa, mas comparando com valores de aceleradores do mundo, é muito barato. Então isso está sendo comprado, leva 1 ano para chegar, a instalação é super simples. A gente acaba de pagar quando os técnicos vêm, passam 2, 3 semanas e deixam as primeiras amostras já analisadas. E o que a gente espera, então, daqui a 1 ano, tendo a preparação de amostras feitas por nós e um acelerador feito por nós, é que a quantidade de usuários brasileiros para isso possa aumentar ordens de grandeza, porque a gente vai poder fazer quantas amostras quiser, de graça. Então, os arqueólogos, geólogos, biólogos, se quiser cobrar alguma coisa para algum desconhecido para manter o laboratório, pode fazer isso, sem desvirtuar a essência do laboratório. E no mapa do mundo a gente espera poder botar uma estrelinha aqui, né? A gente está fazendo isso também. Mais ou menos daqui a 1 ano a gente espera estar nesse ponto. Passei um pouquinho da hora, mas era isso aí que eu tinha para falar para vocês.